pensar um tema para os irmãos considerarem nesse texto: uma vida cristã saudável. Quando nós ficamos doentes, e eu falo doença aqui física mesmo, é comum, né, é o praxe, e deve ser isso, o hábito. É o que é esperado, principalmente dependendo da gravidade da doença. Nós de imediato não postergamos, não tardamos buscar um médico. Você vai crer comigo, a menos que você não tenha ciência ou consciência da enfermidade que você tem. Dizem que os homens têm mais dificuldade de ir para o médico que as mulheres, e dizem que as mulheres gostam de ir muito aos médicos. Mas isso é muito comum na nossa natureza humana. Se tínhamos uma dor, se estamos com alguma enfermidade, nós não tardamos, nós de imediato procuramos uma solução, porque aquilo está causando algum incômodo, ou aquilo pode dar um dano, ou isso pode até acarretar um prejuízo irreversível, uma morte. Então, por preocupação do nosso bem-estar físico, e diante da realidade de uma enfermidade, nós não fazemos muito questão de tratarmos isso. Pensando na correlação da vida cristã, ou seja, fazendo analogia com a nossa vida cristã, eu gostaria que todos nós, como cristãos, tivéssemos a semelhante atitude que temos com o cuidado com o nosso corpo. Porque assim como o nosso corpo se enferma, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser interior também se adoece. Também se enferma. Assim como o corpo fica doente, a alma também. O problema é que muitas vezes, amados, diferentemente da atitude que tomamos com o corpo, nós não fazemos isso com a alma. Infelizmente, nós, às vezes, deixamos com que essa enfermidade em nossa alma, em nosso coração, se estabeleça, até, às vezes, fique crônica e traga prejuízos terríveis para a nossa vida. Eu queria hoje passear nesse texto, a partir dele, pensar que 3 áreas da nossa interioridade, na nossa vida cristã, precisam serem examinadas. Precisam serem cuidadas, porque elas podem muitas vezes estar enfermas. E é necessário que nós a cuidemos tanto quanto temos o mesmo cuidado de termos um plano de saúde e buscarmos um médico quando ficamos doentes. Que nós não possamos postergar, o que muitas vezes isso acontece, o cuidado com essas áreas da nossa vida. Eu quero, à luz desse texto, examinar 3 áreas. E não apenas dar um diagnóstico, fazer com que você, à luz da palavra, perceba se há alguma enfermidade nessa área, ou algum problema, alguma dificuldade nessa área, mas também, como pastor de alma, e a partir da luz da palavra de Deus, recomendar um tratamento, ou não só dar o diagnóstico, não só apresentar a você, diante da mensagem, à luz das Escrituras, a capacidade de você discernir se essas áreas você está bem ou não. Mas se você não estiver bem, se você não está em paz com essas áreas, ou está saudável essas áreas, que você possa ver o diagnóstico, ou ver a solução, o remédio, o tratamento que eu vou propor, e o que o trecho, assim penso, propõe. Então vamos pensar nessas áreas separadamente. Eu fiz um esboço a fim de ministrar com um certo tom didático e apresentar a palavra de Deus com clareza e simplicidade. Quais são essas áreas e qual é a resposta? Primeiro, eu vou apresentar o todo, depois eu vou dividir em partes. São 3 áreas. A área dos meus relacionamentos, a área dos meus sentimentos e a área da minha vida piedosa. Eu estou querendo chamar aqui vida piedosa, a minha vida
com Deus, a minha vida. Eu não chamei, eu pensei em chamar vida espiritual, mas relacionamento é vida espiritual, sentimento também é vida espiritual. Por isso que eu dei um termo aqui de minha relação com Deus. Então seria assim, a minha relação com os outros, a minha relação comigo mesmo e a minha relação com Deus. Então eu vou pensar sobre como é que está a minha relação com os outros, com os irmãos. E eu vou propor uma resposta que dá a você a capacidade de você tratar disso. Depois como é que está a sua relação com você mesmo, com o seu coração. Também eu vou propor uma resposta. E por fim, como é que está a sua relação com a Deus, o seu relacionamento vertical. Então vamos para a primeira área, a área dos relacionamentos. Paulo vai falar, a partir do versículo 12, sobre a necessidade de a gente revestir com alguns tipos de atitudes ou virtudes que a gente precisa ter. Mas para fazer o gancho no contexto anterior, Paulo estava tratando da vida cristã em termos negativos. E eu vou explicar isso. Do versículo 5 até o 10, ou 11, Paulo aborda o aspecto negativo da vida cristã. Fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa, dizia ele. Versículo 5. Despojai-vos, não mintais. Então, as expressões que Paulo trata nesse parágrafo anterior, apresenta ao leitor um aspecto um tanto quanto negativo, dizendo, abordando a vida cristã como, não faça isso. A partir do versículo 12, a conjunção pois é como se fosse uma guinada no pensamento dele. Ele diz, olha, não faça isso, despoje-se, faça morrer vossa natureza, mas, no entanto, pois, revesti-vos. Ou seja, tire de vossa vida atitudes ou posturas que causam mal ou que são incongruentes à vida cristã. Mas a vida cristã não significa não apenas deixar de fazer isso, ou despir-se de certos comportamentos. Então, a vida cristã não é apenas negativa, é positiva. Aí ele vai trabalhar o versículo 12, o aspecto do positivo da vida cristã. Se você tira algo, você tem que colocar algo. Se você faz morrer algo, você tem que colocar algo. Se você despoja-se de algo, você tem que cobrir, você não pode ficar nu. Então, a palavra que ele inicia, revesti-vos, é a ideia de uma ação positiva. Ou seja, nós devemos, e aqui é a ideia de uma roupa mesmo. Revesti-vos, coloque a roupa, e essa roupa é uma roupa que nunca fica fora de moda. Que o cristão nunca pode deixar de usá-la, nunca fica antiquada. Pelo contrário, cristão vai sempre vestir com essa moda. E que roupa é essa? Ele diz que é uma roupa que é inerente, peculiar ao eleito. Revesti-vos como eleito de Deus. O eleito tem uma vestimenta que o caracteriza como alguém que foi soberanamente escolhido por uma graça soberana, uma graça maravilhosa. E Deus o escolheu. E aqui, toda vez que o termo, essa maravilhosa doutrina da eleição é exposta nas Escrituras, como agora aqui e Paulo é um dos que mais trata disso, ele sempre liga o aspecto da eleição como algo que decorre dela. Não é uma eleição sem propósito. Não é uma eleição caprichosa. Ele diz, eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, a eleição soberana na eternidade é autenticada, é outorgada por uma vida santa e amada. Então, Paulo apresenta uma espécie de 3 distintivos, 3 marcas que nós temos. Nós somos eleitos, somos santos e amados. E então ele apresenta, a partir daí, 5 características, ou 5 qualidades que esses eleitos, santos e amados têm. Ou devem ter.
são vestimentas que nós possuímos. E eu queria fazer uma observação. Não estão colocadas aleatoriamente. Não estão postas essas 5 qualidades ou virtudes caprichosamente, sem nexo, sem lógicas. Há um fio que emenda elas, que dá, é como um colar, que dá a estética, a beleza delas. Vamos meditar uma por uma. Primeiro, misericórdia, ele diz. O que é misericórdia? A ideia de misericórdia é a ideia de um tom de compaixão. O que é alguém que é misericordioso? É aquele que consegue sentir a dor, tem empatia pela dor do outro. Aquele que vê a pessoa que sofre, que compadece, que passa algum sofrimento e sua alma sente a dor daquela pessoa. É como se fosse nela mesmo. A ideia aqui que Paulo transmite é ternos afetos de misericórdia. Para o judeu, a sede dos sentimentos dele não é a mente, né? Intelecto. Era as entranhas. Então, quando Paulo diz ternos afetos, é entranhas compassivas, literalmente. É como se você sentisse no fundo do seu ser a dor alheia. Quando nós estamos, de uma certa forma, emocionalmente envolvidos com alguma situação, toda essa região do aparelho aqui digestivo se envolve. E é isso que Paulo diz, entranhos, ternos afetos, que no original é entranhas, é lá da alma, é lá de dentro. Portanto, o que Paulo está dizendo é, sejam profundamente compassivos com o necessitado. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre é o modelo, é o paradigma de compaixão. Mateus diz que vendo as multidões, compadeceu-se, a mesma palavra aqui, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Então, Jesus é o modelo da compaixão, ele se compadeceu de misericórdia. Eu disse que a minha ideia é que essas virtudes estão ligadas. Uma pessoa misericordiosa será bondosa. Ou seja, a consequência de um coração misericordioso ou compassivo é bondade. O que é bondade, pastor? Ou podemos traduzir como generosidade. Compaixão é esse sentimento que se apieda pela dor alheia. Bondade é a ação de aliviar, de atenuar a dor alheia. Bondade é ação, é ajuda. Porque não adianta apenas se compadecer. Não adianta apenas sentir a dor. Temos que ir mais longe. É claro que quando nós sentimos a dor de outro, isso pode precipitar, não necessariamente, mas pode precipitar a bondade. Mas a bondade é a consequência lógica da misericórdia, ou seja, aquele que se compadece, age, ou pelo menos deveria agir. O maior modelo, certamente, é Jesus Cristo. Ele não só se compadecia das pessoas, mas dispensava ajuda, era proativo, aliviava as dores das pessoas. O bom samaritano é o exemplo mais disso, mais clássico. Todos os dois passaram e ninguém sentiu a dor daquele homem semi-morto. O bom samaritano passa, sente a dor e não para aí. Não para aí. Ele é bondoso para com aquela pessoa que ele nem conhece. Ele age com bondade. Terceira característica, humildade. Quem é bondoso e misericordioso, por natureza não vai ser prepotente, arrogante, soberbo. E aqui humildade, amados, não é senso de inferioridade.
ou aquela atitude autodepreciativa. Eu não sou ninguém, não presto para ninguém, ninguém me ama, ninguém dá atenção para mim, ninguém me cumprimenta na igreja, ninguém... Não é nada disso. Isso é falsa humildade, não é fraqueza de personalidade. Em Jesus, novamente, temos o modelo e onde podemos apreciar essa poderosa virtude, e eu diria essa grande virtude, essa virtude poderosa, que não é uma virtude dos fracos, é a virtude dos fortes ser humildes. Os fortes são humildes. Então Jesus é um modelo de humildade. Ele afirmou que essa é a marca de todos os futuros habitantes do reino dele. Bem-aventurados os humildes do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele foi humilde. Vinde a mim todos os olhos que estáis cansados, porque eu sou humilde. Humilde. Jesus foi humilde. O maior exemplo de humildade, terminei a semana passada uma série da primeiro pecado capital, orgulho, e eu meditei sobre o estado de humilhação de Jesus Cristo. Quanto ele foi humilde em negar a si mesmo, em abrir mão de todo o seu poder, de sua glória, e se tornar um escravo, um semelhante a nós, em todos os sentidos, mesmo no pecado, de igualdade a Deus, a uma posição de escravo humilhado. Então, humildade. E essa virtude é fundamental na vida de uma igreja. Alguém disse que é o antídoto soberano ao amor próprio que envenena todos os relacionamentos dos irmãos. Quando não existe humildade, o relacionamento de uma igreja está envenenado, porque falta humildade. Quarta virtude é mansidão, que, segundo os comentaristas, está ligado automaticamente à humildade, ou seja, decorre da humildade. E o que é ser manso, pastor? Manso é o oposto de ser rude, áspero. Também não é ser fraco. Literalmente, a palavra grega para cá é submissão sob provocação. É um estado em que você é provocado, incitado, perturbado, mas você consegue ser manso e dispõe-se até a sofrer sem revidar, sem dar o troco, sem a forra, sem retaliar. Portanto, é a disposição de sofrer injúrias sem praticar nenhuma. Novamente, Jesus é sempre o nosso modelo. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados, porque eu sou manso de coração. Eu sou manso. Não há homem, nunca na terra pisou homem mais manso do que Jesus. Manso, é bom que ele lembra, não tem nada a ver com personalidade, timidez. Né? Pessoas confundem, sabe aquela pessoa tão mansa, está falando de timidez, ela é encabulada. Uma pessoa que fala em público, pode ser mansa. Não confunda aquele estado de apagamento, calados, com mansidão. Não tem nada a ver. Não é questão de personalidade, não ser tímido, não é ser covarde. Não tem nada a ver com covardia. É bom lembrar aos irmãos amados e às pessoas que estão aqui, que Jesus disse uma verdade lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos. Eu sempre gosto, eu vi um artigo dizendo assim, olha que ironia. Os que vão herdar a terra não são os valentes, os corajosos, os que dão tabefe nos outros, os poderosos, os chefes, os valentões. Os que vão herdar a terra são os mansos. São os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o último, longanimidade. O que é longanimidade? Também ligado à mansidão, é conservar o bom ânimo por bom tempo. É aquele estado de mansidão prolongada.
É quando você tem que esticar, a pessoa chama a baladeira, esticar a corda. Refere-se a suportar uma conduta errônea sem se exasperar, sem entregar-se a uma crise de fúria, de vingança ou ardente paixão. É a capacidade de exercer equilíbrio frente a qualquer provocação. Novamente, nosso Senhor é longânimo. Altamente longânimo. Então lembre-se, Deus em Cristo foi misericordioso com você, amém, amados? Ele foi bondoso com você, ele foi humilde com você, ele foi manso com você, e ele é e tem sido longânimo com você. Então, Deus em Cristo foi tudo isso, e agora nos chama a sermos também. E isso deve caracterizar o modo de viver cristão. Isso deve ser a vestimenta, deve ser o que nós devemos usar. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Fora disso, nós estamos nus, sem essa vestimenta estamos inadequados. E aí então Paulo entra no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. O que Paulo está dizendo? Olha o raciocínio fantástico do grande apóstolo dos gentios. Se você usa essa veste, se você tem a humildade, a longanimidade, a mansidão, a misericórdia e a bondade, como algo que está intrincado, envolvido em seu ser, se é isso que caracteriza o fato de você ser um eleito santo e amado, essa vestimenta, essas virtudes cultivadas em sua alma, dentro de você, germinadas em você, vão lhe permitir fazer o versículo 13 acontecer na vida. O versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, decorre de alguém que cultiva essas atitudes do versículo 12, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Somente quem é misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo é capaz de suportar uns aos outros e perdoar mutuamente. Suportar e perdão são as duas atitudes que alguém disse, disposições gêmeas. Elas estão amarradas, ligadas, unidas e devem ser cultivadas na nossa vida cristã. Mas eu repito, se você quer suportar uns aos outros e perdoar mutuamente, sem a vestimenta do versículo 12, é em vão. O que é que significa suportar, pastor? Suportar significa sustentar, aguentar um peso. Não é apenas tolerar a chatice das pessoas. Né? Eu tolero aquele irmão. Ele não acha isso como virtude, né? Ele lá se acha o cara. Você faz, aquele irmão ali, eu tolero aquele irmão. Não é apenas essa ideia de tolerar, de suportar a chatice de um irmão chato. O que Paulo está dizendo é a capacidade de sofrer e suportar ameaças, de suportar insultos, de suportar queixas, sem se tornar amargo, porque é isso que Paulo está dizendo, suporte. Ou seja, aguente, mas não apenas aguente resignadamente, amargamente, de uma forma azeda. Não, suporte isso em amor. Suporte. É bom que diga, suportai-vos uns aos... Porque muitas vezes nós somos tão arrogantes, tão prepotentes, que a gente diz, eu suporto as pessoas. E será se alguém não está ali suportando, não? Você já pensou? Será se alguém não está praticando isso por causa de suas atitudes, que você nem tem consciência? Que você... Não, eu vivo suportando, pastor, as pessoas. Será que as pessoas não vivem lhe suportando? Porque aqui o mandamento é de mutualidade. Suportai-vos aos outros. Muitas vezes a gente olha assim e nós achamos que nós é que estamos fazendo o grande favor de suportar as pessoas. E mal esquecemos que muitas vezes nós temos sido um peso em que as pessoas têm suportado. Deus quer que eu manifeste essa qualidade divina
tão maravilhosa. Por quê? Porque Hebreus vai dizer que Jesus suportou a mesma ideia, o desprezo, a vergonha, a ignominia, a dor, a injúria, a calúnia, a queixa, suportou. Paulo vai lembrar o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Mas Deus não quer apenas que você tenha uma atitude de suportar, mas também de perdoar. O perdão está ligado ao ato de suportar. Devemos perdoar. E aí Paulo diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ou, numa tradição, se alguém tem mágoa ou rancor contra outra pessoa. Uma tradução mais literal, mais viva. Se alguém tem mágoa ou rancor de outra pessoa, devemos estar sempre dispostos a perdoar o ofensor. Se alguém tem mágoa ou rancor contra a pessoa. E também estarmos sempre dispostos a ministrarmos o perdão. Novamente, Cristo é um modelo de perdão. Se ele é um modelo de suportar, ele é um modelo de ser, de perdoar. Porque Paulo vai dizer aí, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu estou ministrando a um casal que vai casar aqui na igreja, e eu disse para o marido, não sei nem se ele está aqui, o futuro esposo. Ele disse, olha, tu vai ter que amar ela, amar a futura esposa, como Cristo amou a igreja. Fácil. Só o filé. Facinho. Facinho, meu irmão. Eu disse, olha, o texto está ligado à ordem de encher-vos do Espírito. É impossível você amar a sua esposa se você estiver sem o Espírito Santo. Você não tem nem condição, desista. Paulo diz, encher-vos do Espírito Santo. E uma decorrência desse imperativo é um particípio que vem logo depois lá na futura, que é essa ideia de você amar a sua esposa. Como decorrência de uma vida cheia do Espírito Santo. Então não tem nenhum perigo o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja se ele não estiver andando no Espírito, se é cheio do Espírito. Desista. E aqui, amados, está do mesmo jeito. O paradigma do perdão é Deus. Você perdoa as outras pessoas como Cristo lhe... Fácil? Assim como o Senhor vos perdoou. Como foi o perdão que Deus deu para você? Pensa aqui. Você merecia? Não. Quantas vezes Deus já lhe perdoou? Uma vez? Foi? Quantas vezes? O perdão dele é incansável, infinito, imerecido. Como é que ele perdoa? Na cruz, um irmão da nossa igreja conversando comigo nos bastidores depois do culto, disse, rapaz, o maior exemplo de perdão é Jesus lá, cuspe na cara, sangrando, pregado no meio-dia, todo chicoteado. Vamos lá? Pai. O maior exemplo, Pedro chegou para Jesus, Senhor, olha, tem um cara enchendo a minha paciência, já perdoei 7 vezes. Aqui os fariseus dizem que 3 vezes já está bom demais. Eu já sou melhor que os fariseus porque eu perdoei 7. Está vendo? Os fariseus diziam que só você deve perdoar 3 vezes o erro de uma pessoa. Isso já é sinal de que está bom demais, você encheu a paciência. Aí Pedro, sabendo disso, olha, Senhor, estou com 7, já dei 4 de lambuja. Aí Jesus disse o quê? Pedro, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Portanto, amados, a cruz é o poder motivador para transformar o nosso coração e ministrar perdão. Amém? Se você tiver dificuldade de perdoar alguém, faça como
Paulo diz assim, como Cristo vos perdoou, perdoe. Eu estava lendo uma coisa interessante, não existe a palavra perdão na língua dos esquimós. O cara foi para trazer, não tinha essa palavra perdão. E então, quando os missionários chegaram lá, tiveram dificuldade para fazer a tradução da Bíblia para os esquimós. Quando chegaram nessa palavra perdão, porque não existia a palavra perdão. Então, como é que eles iam falar do Evangelho, uma palavra tão importante, tão vital para a dinâmica do Evangelho, que é o perdão? Aí eles colocaram uma palavra que na cabeça dos missionários equivaleria à mesma ideia. Não pensar nunca mais. O que vocês acham? Perdão é não pensar nunca mais. Perdão é esquecer? Sim. Eu tenho certeza que a ideia aqui não é amnésia. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Esse cara faz isso com orgulho, né? Pastor, eu perdoo, mas eu não esqueço. Perdoou foi nada esse infeliz. Perdoou nada. Mas eu entendo aqui que a tentativa da equivalência dinâmica da palavra é essa mesmo. A ideia de esquecer aqui, e a Bíblia diz que dos teus pecados, Deus diz, jamais me lembrarei. É essa ideia que está aqui contida nessa dinâmica. Não pensar nisso nunca mais. Ou seja, quando nós perdoamos, nós estamos livres de cobrar, de sofrer por isso. Tirou aquele peso da alma. Quando a gente traz a memória, a gente não sente mais. A gente está livre. Perdão, portanto, é essa liberdade que o coração nos dá, quando a gente libera, e que Deus nunca vai cobrar. Graças a Deus, nenhum pecado nosso, nunca mais. Aí Paulo fecha, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é isso acima de tudo isso? Eu acho interessante, pegue o raciocínio, Paulo está falando da vestimenta, e eu acho que é uma espécie de sobretudo. Pai, para dar para você ficar um arraso, você ficar um cristão, acima de tudo, né, quando a pessoa se veste, mas está faltando um negócio aí que vai, ó. Aí Paulo diz, a vestimenta é essa, perdão, suporte, tal. Aí, acima de tudo, ou seja, como se fosse o que ia dar a beleza, a estética, a harmonia ao cristão, é o amor. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É a peça mais importante de tudo isso. É a peça que dá o destaque. Alguém diz, é o lubrificante das demais virtudes. Todas as virtudes, sem isso, trava. É o óleo que faz com que misericórdia, bondade, humildade, mansidão, suportar, perdão, funcione dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Sem amor. Por isso que Paulo diz, acima de tudo isso, ou seja, sobre tudo que eu falei, o amor é que possibilita essas virtudes se manifestarem. O amor é que une. O amor é que dá a coesão, a unidade, a beleza a tudo isso. Acima de tudo isso é o amor, que é o vínculo da perfeição, da maturidade, da harmonia, da beleza, da verdadeira varonilidade do cristão. Do porte que o cristão deve ter, é o amor. Portanto, amados, eis aqui uma área da qual nós precisamos tratar. Qual é a resposta para isso? Se nós estamos enfermos nessa área, a resposta é o amor de Deus. O amor de Deus é que traz a cura. Se nós estamos com dificuldade na área dos relacionamentos, como eu posso tratar dessa área? Medite sobre o grande amor de Deus, porque foi isso que eu fiz em toda a exposição. Deus foi misericordioso, Deus foi bondoso, Deus foi humilde, Deus é manso, Deus é longânimo, Deus suporta você, Deus perdoa você, Deus ama você. E é isso que Paulo coloca como resposta a essas relações interpessoais que muitas vezes se encontram enfermos. É o amor de Deus. Sem o amor de Deus, nós não somos capazes de ter convivência diante das falhas e imperfeições dos outros. Segunda área, a área
da vida interior, chamei das emoções aqui. Versículo 15 diz: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Paulo fala aqui da paz de Cristo. Vou fazer uma diferençazinha, em aula de Romanos eu fiz essa diferença, eu vou de passagem fazer. Qual é a diferença entre a paz de Cristo e a paz de Deus? Ou a paz com Deus ou a paz de Deus? É a mesma coisa? Não. Paz com Deus e paz de Deus é diferente. Aqui Paulo fala paz de Cristo ou paz de Deus. A paz de Deus e a paz com Deus são diferentes. O que é paz com Deus? Paz com Deus é o seguinte, irmãos. Quando você é incrédulo, ou quando você era incrédulo ou descrente, você era inimigo de Deus. Quando então você se aproximou, se reconciliou por meio da cruz, foi estabelecido um estado de paz. Agora você tem paz com Deus. Pronto, essa paz foi estabelecida no momento em que você se converteu. Outrora você era inimigo, filho da desobediência, filho das trevas, filho da ira, mas uma vez reconciliado, porque o pecado, como Romanos vai dizer, não é apenas uma ofensa à lei, é uma ofensa a uma pessoa. Você não ofende uma lei, quebrou uma lei impessoal, você ofende uma pessoa. Portanto, quando você peca, e o pecador não é apenas um transgressor da lei, é um inimigo de Deus, porque ofendeu uma pessoa chamada Deus. Quando você se reconcilia, o aspecto legal é pago, você é perdoado, e o aspecto pessoal é resolvido. Você se torna amigo, reconcilia-se. Então você está em paz. Por isso que Paulo diz, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Pronto. Esse estado de paz é irremovível, ou seja, nunca se altera. Depois que o homem é reconciliado, Deus nunca mais se torna inimigo de você. Isso é uma bênção. Portanto, nunca ache que Deus está com cara feia com vocês. Deus é seu amigo. Agora, a paz de Deus não é a mesma paz com Deus. A paz com Deus acontece uma única vez, é irrepetível e não possui graus. Todos os salvos sempre têm paz com Deus. São sempre amigos de Deus. Mas nem todos os salvos têm a paz de Deus. Você pode ter, e como cristão, você sempre está em paz com Deus. Mas nem sempre vocês têm a paz de Deus. Porque a paz de Deus possui graus. Nem todos os salvos têm a mesma paz de Deus. Essa paz é um fruto de uma entrega, de uma confiança, de um relacionamento, de uma intimidade. E diz respeito à nossa interioridade, aquele estado de tranquilidade, de satisfação, de paz em meio à tempestade. Todos os salvos têm plena paz com Deus, mas nem todos os salvos estão desfrutando plenamente da paz de Deus. Não é verdade, amados? Essa paz, às vezes, a gente perde. A paz com Deus, não. E o que é que se faz quando a gente perde essa paz de Deus? Olha aqui. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. O que é que a gente pode fazer? O que fazer? Primeiro, Paulo disse que a paz é um quê? Árbitro. O que é um árbitro? A figura mais próxima que a gente tem é o futebol. E não tem jeito, irmão. É aquele que dá ordens, que dá direção, que faz com que a partida aconteça. Há uma disputa lá e o árbitro é que julga a coisa lá. A paz, portanto, é o juiz do jogo, é aquele que dá o veredito. E aí Paulo tem que estar ligando aqui ao aspecto interior. Quando tomamos, por exemplo, decisões, ou quando estamos inquietos, ansiosos, devemos sempre perguntar, terei paz em fazer isso? Isso vai me dar paz se eu tomar essa atitude, se eu escolher isso, se eu agir isso, se eu falar assim? Ou eu vou desprezar esse juiz tão importante na minha vida? Porque o juiz está lá. E ele deve ser respeitado. Mas muita gente faz pouco caso com o juiz. Às vezes quer até bater no juiz. Essa é uma excelente regra na vida. Quando você vai tomar decisões ou buscar fazer a vontade de Deus. Pergunte a você, sinto paz no coração? A paz é esse estado,
Preste atenção, eu não estou dizendo que paz é a ausência de problema. Não estou enganando aqui ninguém. Paz não é aquela paz zen. Não é a ideia de que não há problema, não há tribulação externa. É que internamente você está... O seu senso, o seu equilíbrio emocional está consciente do que você está fazendo. E sabe que aquilo ali é a vontade de Deus. E a paz vem como fruto da sua decisão correta. Alguém disse, sem paz de Cristo não há jogo. Ou seja, não faça nada sem ela. Se você vai fazer alguma coisa e está sem a paz de Deus, não tome a decisão. Não se começa um jogo sem o juiz, senão dá problema. Não faça nada sem essa paz, dá problema. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, nem de perturbação. Deus deu esse parâmetro aqui para a gente viver bem. E não arrebentar os nossos sentimentos. E não estragar a nossa vida interior. Então, se você não respeita esse árbitro, a paz, você vai se arrebentar. Então, seja humilde e procure respeitar a decisão desse juiz, desse árbitro. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Jesus Cristo. Portanto, amados, eis um conselho do fundo do meu coração, um conselho que eu dou a mim mesmo. Porque a palavra prega aqui, prega aqui. Não faça nada precipitado. Não passe por cima desse juiz. Não atropele ele. Ele foi dado para o seu bem. Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Que ele julgue as suas decisões, julgue as suas palavras. Isso traz paz, isso vai trazer paz, isso é bom para mim, isso é bom, vai trazer paz? Não, não vai trazer paz, isso não é de paz. Se você não sente a paz, não tome essa decisão. Que a paz de Cristo dirija as nossas decisões. Eu gostei dessa tradução da carta viva, eu tenho uma carta viva de Phillips, é uma paráfrase linda, linda mesmo, de todas as cartas do apóstolo Paulo. E esse versículo diz assim, que a paz de Cristo os dirige em todas as decisões, pois vocês foram chamados para viver como um corpo unido, sejam sempre agradecidos. Por fim, pensemos agora no terceiro e última área, a piedade, ou a minha devoção, versículo 16 e 17. Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhava-os mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão em vosso coração. Vou fazer uma questão aqui. Você pode até ter pensado, e eu quero que você tenha pensado, porque eu insultei para você pensar, que essa história que eu disse, que a paz de Deus seja o árbitro nas suas decisões, você pode dizer, isso é muito subjetivo, pastor. Subjetivo. Quer dizer que se eu tiver paz... Quer dizer, o cara diz, eu estou em paz, vou matar um ali. Estou em paz. O pastor disse que se eu tiver paz, isso é um juiz. Então eu estou em paz, eu vou pegar ali e fazer uma besteira, porque estou em paz. Estou em paz. No meu coração, o pastor disse que o árbitro é a paz, então se eu estou em paz, eu vou fazer. Você acha que eu não estou ensinando uma questão dessa, né? Mas, deixa eu dizer aqui. E se eu fizer isto... Ou seja, se eu fizer algo, embora em estado de paz no meu coração, eu não cairei num subjetivismo, isso não é um alicerce inseguro para pisar, pois eu posso ter paz agindo contra a vontade de Deus. Tem gente que faz uma baita de uma tolice contra a vontade de Deus e dorme o sono dos anjos. Está nem aí. Ou seja, embora ele esteja em paz, fez algo absurdamente errado. Pastor, esse seu parâmetro para tratar a interioridade, o paz de Cristo, o árbitro do vosso coração, não é muito subjetivo, não está numa areia movediça? Resposta, de forma alguma. Pois eu tenho paz quando decido viver de acordo com a vontade objetiva da palavra de Deus. E eu acredito que foi por isso que Paulo introduziu o aspecto da palavra ali. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, Paulo não está aqui dizendo, faça decisões pensando na subjetividade, na interioridade, faça tudo em paz e arrebente a palavra. De jeito nenhum.
Você não pode ter paz e não terá paz verdadeiramente se você não estiver também habitado pela palavra de Cristo. Por isso que ele trata agora da minha vida piedosa. Ou seja, a palavra de Deus é a resposta à minha vida piedosa. Se a paz de Cristo é a resposta para os meus problemas interiores, de emoções, de angústia, de interioridade, é a palavra de Cristo que é a resposta para a minha vida com Deus. Portanto, cultive uma relação com a palavra. Ninguém poderá obter uma vida cristã saudável sem a palavra de Deus. Não é verdade, amados? Você tem lido a palavra? Olhe mesmo para mim. Você tem amado a palavra? Tem meditado na palavra? Tem amado a palavra? Deixa eu fazer uma pergunta mais. A palavra habita realmente no seu coração? Ricamente? Ricamente? Habita ricamente? A palavra governa você. Você ama, você se deleita com a palavra, você sente prazer em meditar na palavra. Você ama a revelação da palavra? Ou você é um mero religioso? Habita realmente significa conhecer, observar, manejar, esconder, amar, anunciar, viver, ser controlado por ela. Não é à toa que Paulo diz, habite ricamente a palavra. Qual é o efeito de alguém que está ricamente habitado pela palavra de Cristo? Está saturado pela palavra de Cristo. Paulo vai dizer no versículo 16, instruí-vos e aconselhai-vos. O que é isso? Vida congregacional. Vida relacional. Uma vida piedosa, uma vida cheia da palavra, vai ser uma pessoa cheia de sabedoria, não é verdade, mas eu louvo a Deus, amados. Tem um rapaz que me falou sobre... Me pediu para escrever no blog dele sobre esse despertamento de alguns jovens pela teologia reformada, pela palavra, pela boa teologia. Eu vi mesmo, eu quero que essa juventude ame a palavra. Estou ficando muito feliz, tem alguns jovens lá no Timóteo. Oh, Deus maravilhoso, eu quero que eles tenham cheio, porque uma pessoa cheia da palavra é cheia de sabedoria, não fala besteira, não abre a boca para falar bobagem. Instruí-vos e aconselhai-vos em sabedoria. Tem uma palavra sábia, tem uma palavra boa. O homem cheio da boa teologia, da boa palavra, não diz abobrinha, não conversa mole. É um jovem, é uma pessoa totalmente dominada pela palavra. A palavra dele é sábia, é prudente, é rica. A gente gosta de ouvir, rapaz, que pessoa maravilhosa, que pessoa sábia. De onde é que vem essa sabedoria? Da palavra. Por isso que ele diz, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Oh, amado, não haverá vida cristã saudável sem a palavra. Qual é o outro efeito? Paulo vai dizer, louvando a Deus. Quando nós estamos ricos, saturados, cheios da palavra, não só temos conselhos sábios para dar, mas também somos pessoas cheias do espírito de louvor. Eu já tive uma fase nessa história de louvor, que eu acreditando que botando um bom grupo de louvor aqui, levando, as pessoas vão louvar. Olha, eu não tenho nada contra a expressão, a liberdade, a instrumento. Para mim aqui teria violino, violoncelo, vai botando aqui, clarineta, sabe? Estou sabendo de uma denominação que está fazendo discussão, se bota ou não bota. Como é o nome daquele bicho que o Revaldo está querendo comprar? Carrom. Se vão procurar o que fazer, meu irmão. O mundo está se acabando, Fortaleza está se acabando em violência, jovem nas drogas, e os irmãos de uma igreja discutindo se pode botar Carrom ou não, pelo amor de Deus. Eu conversei com um pastor no Iguatemi, ele disse assim, meu irmão, o pastor que não é dessa denominação, disse, meu irmão, as pessoas não têm mais o que fazer não, tem tanta necessidade da igreja, o pessoal perdendo tempo com essa bobagem. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa, que louvor não é isso. Louvor não é ter instrumento, louvor não é ter... É bom, Deus é louvado pela maestria, pela beleza, pela estética, pelo acorde. Tudo é para Deus, o versículo 17 vai dizer assim, tudo que fizeste, faça para Deus. Mas, irmão, não adianta a gente estar aqui com tudo se a gente não estiver cheio da palavra. Porque quando a gente está cheio da palavra, não tem nada aqui, a gente louva.
cheio de Deus, cheio da palavra. A gente está numa cadeia, como Paulo estava lá em Filipos, com a costa dilacerada, meia-noite, sangrado, pés e mãos atadas, louvando a Deus. Não tinha grupo de louvor, não tinha microfone, não tinha bateria, não tinha nada. Não tinha nada, tinha o chão frio, tinha uma costa rasgada e tinha louvor a Deus. Louvor a Deus. Louvor é mais do que cantar. Mas Deus exorta a usar a música como instrumento de adoração. Eu sou fã de música, eu gosto de música. Eu imagino que quem não gosta de música não vá para o céu, faça o favor. Não, é sério. Quem criou a música? Diz que quem criou o rock foi o diabo, né? O rock foi o diabo. Rock é o pai do diabo. Olha, bobagem. Quem criou a música foi Deus. E no céu não vai haver silêncio. Vai haver cântico. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Vivemos hoje tempos confusos nessa área de louvor, mas a raiz no verdadeiro louvor não é a instrumentalidade, não é a questão de música aqui, é a questão da palavra. Cheios da palavra, iremos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém, amados? Eu gosto, eu amo. Um sensor para mim, a igreja está louvando. Mas não é apenas que eu quero que vocês fiquem dependentes do grupo de louvor para louvar. O verdadeiro louvor vem como resultado de a palavra habite ricamente em vossos corações. Qual o último efeito? Versículo 17. Um homem cheio, uma mulher cheia da palavra, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando sempre por Ele graças. Adorar é mais do que cantar. Paulo vai dizer isso no versículo 17. Podemos cantar sem adorar, como podemos adorar sem cantar. E Paulo diz assim, tudo o que fizerdes. Eu acho que Paulo está dizendo assim, toda a nossa ação, faça corendel. Você já ouviu falar dessa expressão, corendel? Não? A gente estava falando na escola dominical sobre expressões latinas, como eu gosto de expressões latinas. Quem estava na minha aula sabe disso. Corendel significa diante de Deus. Tudo que você fizer, olha para mim, irmãos, faça como se você fizesse para Deus, como Deus estivesse vendo, e de fato está. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça como se for. Pastor, não faça para mim. Quando você for fazer alguma coisa para sua esposa, para o seu irmão, para o seu patrão, faça como se você estivesse diante de Deus. O pastor Rômulo disse que quando o filho dele tinha dificuldade de tomar banho, ele disse, filho, tome banho em corendel. Deus está lá, tome banho porque Ele está lá. Parece bobagem, mas isso é mais pura teologia. Tudo que você for fazer. Ligar o computador, corendel. Ligar a televisão, corendel. Tudo que fizestes, faça como se o Senhor estivesse fazendo para Ele. Ele está lá. Amém, amados? Tem você uma vida cristã saudável? Na área dos relacionamentos, a resposta é o amor de Deus. Na área dos sentimentos, a resposta é a paz de Deus. Na área da minha vida piedosa, a resposta é a palavra de Deus. Tem uma vida você cristã saudável? Se você não tem, qual destas áreas você precisa tratar diante do Senhor?